Opa, tudo bem? Saca só isso aqui. Onde foi parar aquele brilho no olhar? Onde foi parar aquela doçura? Onde foi parar aquela onde foi parar? Bacana, né? Agora saca só esse trecho. Onde foi parar aquele olhar? Onde foi parar aquela doçura? Onde foi parar aquela loucura? Onde foi parar? Mesma música, mesma cantora, processos totalmente diferentes. No primeiro processo dá pra ver que é só uma gravação de celular, né? No segundo processo tem toda essa produção em que a Ju e eu trabalhamos. Por falar nisso, a Ju Cardoso está lançando esse single que se chama Onde Foi Parar, e é sobre ele, sobre o processo que fez a gente chegar até ele, que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Eu abri aqui uma sessão de uma versão preliminar dessa música, em um momento em que a gente já tinha estruturado um pouco os arranjos, e aí eu passei esses arranjos, essa forma como estava a música para a Ju, como instrumental, e ela foi lá e gravou em cima disso. Mas olha que só, já de cara, que detalhe interessante. Ela gravou essa voz no celular, com um reverb ali natural do corredor onde ela estava, algum lugar onde ela estava, que tinha uma reverberação, captou isso e ficou assim pra gente de início, tá? A gente fez, é uma guia, é uma fita demo nossa. Como se nada tivesse acontecido. É como se agora fosse o. Tá vendo? Ó, eu pausei, não tem aquele reverb que fica quando a gente está utilizando um reverb aqui aplicado. Tá? Vamos lá escutar esse primeiro trecho da música, é a introdução e mais o primeiro canto. É como se nada tivesse acontecido. É como se agora fosse o inimigo. É como se nada tivesse acontecido. Agora eu sou seu pior inimigo. Ontem você disse que me amava. Hoje você mal olha pra mim. Ontem você não interessava. Hoje você é tudo pra mim. Olha só, qual foi a ideia de fazer esse baixo e essa guitarra do tum, dum, 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 tum, dum, dum, dum? A ideia tem a ver com o senso de nostalgia que essa música para mim tem quando eu escutei a forma como a Ju canta, estava cantando, e a letra que ela me trouxe. Então, inicialmente a gente batizou o título dessa música como Nostalgia. Aí, mais para frente, mais recentemente, a Ju decidiu colocar Onde Foi Parar. Eu acho que ficou muito a ver, ficou muito legal e é isso. Tá? Mas o senso de nostalgia sempre ficou na minha cabeça por causa da letra. A letra, né, fala sobre um relacionamento que antes era muito bom, tinha várias coisas, era quente, tinha o amor, tinha, né, o erotismo, tinha a doçura, tinha a loucura, mas depois perdeu isso. Então, a ideia, eu acho que assim, de ter um lado melancólico, um lado nostálgico, um lado triste, eu acho que precisava ter uma coisa quase monótona, sempre ali na mesma coisa, até porque o canto, como vocês puderam ouvir, é um canto assim, que não tem muita variação nem de notas, né, nem não está explorando o espectro das notas, nem tem muita intensidade, variação de intensidade, é sempre a mesma coisa. Então esse lance meio monótono, melancólico, eu acho que a gente podia traduzir por uma instrumental que fosse um pouco assim. E a gente utilizou alguns elementos de alguns estilos que parecem fazer sentido para isso. Por exemplo, o estilo lo-fi. O estilo lo-fi, né, ou tudo que é lo-fi, tem baixa resolução. Né? A ideia é fazer uma bateria
com um som mais toscão, né, como se fosse gravada numa fita mascada, né, numa fita velha ali, um processo totalmente tosco. E, ao mesmo tempo, acho que essa voz da Ju, que tem uma certa sensualidade, um certo erotismo, mas sem ser apelativa, tem essa voz de veludo também, eu acho que ela poderia casar muito bem com o jazz. Eu acho que o jazz cantado por mulheres é um jazz mais sensual, né, se é que a gente pode dizer sobre isso, né, com relação ao jazz. E eu acho que tem uma pegada também, como vocês vão ver nessa música, também MPB, em termos de acordes, que casam muito com a bossa nova, que casa muito com o jazz. Então tem uma certa continuidade, aí tem uma conversa entre esses estilos. Então o baixo, por exemplo, a gente queria fazer um baixo que fosse acústico. Só que como eu não tenho um baixo acústico, eu busquei um sintetizador que emulasse a sonoridade de um baixo acústico. Vamos escutar ele? E a guitarra, o que a gente fez? A mesma coisa que o baixo. A gente não podia fazer muita variação. Acho que se a gente colocasse muito acorde, ia revelar uma harmonia que não tem a ver com a música. A música não é, né, pelo menos nesse trecho, ela não tem harmonia. Ela está falando de coisas que estão assim, era assim e agora não é mais. Então tudo se quebrou, tudo se desfez. Então tá tudo aos frangalhos, tá tudo detonado, então tá tudo assim. Poxa vida, tá, blá blá blá. Eu acho que essa era a ideia. Olha só a guitarra. Então a gente precisava dar um ritmo para essa música. Então a gente colocou uma bateria com elementos de lo-fi. O próprio bumbo, a caixa, são sons e os tons, tudo foram retirados de um banco de sons estilo lo-fi. É isso. Vamos ouvir o refrão? Pra mim, onde for parar aquele brilho no olhar, onde for parar aquela doçura, onde for parar aquela loucura. E aí aqui a gente tem uma pequena ponte saindo do refrão e emendando para o próximo canto. Segue o rumo, segue o texto, segue o fluxo, segue o mundo, segue o rio, segue o mar. A vida sempre tem que continuar, independente do que você vai achar. Antes da gente continuar nesses outros 4 versos, para essa próxima estrofe aqui do segundo canto, queria comentar para vocês uma coisa. Aí, quando a gente está falando de produção musical, a gente tem que pensar em elementos que mantenham a atratividade da música, né? Se ela continuasse do mesmo jeito, ela voltou para o primeiro canto, tararara, 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 isso poderia cansar um pouco o ouvinte. E ainda que a Ju tenha vindo de uma outra forma cantando, né? Agora ela está falando, segue a vida, segue o rumo, ela ela está fazendo diferente, ela já trouxe uma coisa nova. Mas a gente precisa fazer uma coisa que reforça nessa segunda estrofe, porque a segunda estrofe, a música, o canto da Ju está mais a ver, né, no mesmo estilo, no mesmo ritmo, parecido com o do primeiro canto, então a gente vai cair de novo naquela melancolia, naquela mesmice, né? Então a ideia aqui foi tentar fazer uma coisa diferente. Uma dos recursos que a gente usou foi na guitarra. Vamos ver o que muda? Tá vendo? O ritmo já mudou. De novo, mudei de novo esse ritmo. Não vai durar. Ninguém é obrigado a gostar, ninguém é obrigado a ficar.
aturar o que não vai durar. Olha, tem outros dois elementos. Esse piano. Olha como esse piano é lo-fi. Que é o mesmo piano do refrão. Que é um piano, parece um piano velho, né? Piano assim, todo desafinado. E também aqui na segunda parte do segundo canto, a gente tem a introdução desse sintetizador aqui, ó. Vou isolar ele. Parece meio macabro, assim, né? Meio, sei lá, meio tem uma raiva interna ali, que é um pouco a ver com esse canto, né? Eu acho que assim tem aquela insatisfação. E aí a gente colocou isso aqui. Ninguém é obrigado a aturar o que não vai durar. E para chamar o segundo refrão, a gente fez uma coisinha diferente. Ontem você disse que me amava, hoje você mal olha pra mim. Aí a gente introduziu então aqui alguns estralinhos, né? Estalos, perdão. A gente colocou também então a guitarra. Olha como as coisas. É um cromatismo que está indo para baixo. Parece que está tudo caindo. É como se o relacionamento estivesse desabando. E a gente tem aquela parte meio bossa nova, meio MPB, né? Ontem você disse que aí são esses acordes. E aí vai o refrão. Opa, tem uma coisa nova aqui já nesse refrão, né? Aquele brilho no olhar, onde foi parar? Porque o primeiro refrão era basicamente isso. Olha a novidade. Onde foi parar? Aquele mesmo timbre, aquele mesmo sintetizador, o Oberheim, o simulador de Oberheim, que antes era isso aqui, ele vem se tornar isso. E além, né, do Oberheim, tem esse Mellotron aqui. O Mellotron, para mim, assim, é um instrumento que eu acho fabuloso. Aqui eu escolhi uma emulação dele de vozes, né? Parece um coral aqui, então cantando junto com a Ju. E tem essa coisa envelhecida também. Eu acho que casou muito bem, acho que ficou muito legal. E direto do segundo refrão a gente emenda um solo. Aqui tá ele. Eu vou isolar ele aqui. Deu para ver que ele tá como se fosse um solo ao revés, né? E é verdade, é isso que a gente fez. A gente inverteu, tá, a gravação aqui. Vamos colocar aqui só o original. Vamos tocar como se fosse o original, da forma como eu gravei. Ficaria bom, não ficaria? Mas talvez não tivesse esse apelo, essa coisa emocional de sabe? Uma coisa que vem e vai embora, vem, vai embora, vem, vai embora. Olha, uma coisa que tinha e não tem mais, tinha e não tem mais. E eu acho que assim, também foi eu acho que me recorda muito fazer o solo inverso, me lembra muito os anos 60, por causa do Jimi Hendrix, que inventou, até onde eu saiba, essa regra. Então, e é um dos guitarristas que eu mais adoro. Então, para mim, assim, tudo casou. Acho que foi muito legal, né? A gente, como produtor, acho que vale a pena falar isso agora, puxando esse gancho. Eu acho que a gente, como produtor, a gente coloca tudo aquilo que a gente tem dentro da gente também, tá? Não é só o artista. Eu acho que a boa simbiose do produtor e do artista é quando os dois têm algumas coisas que eles
que eles dois jogam na música, que tem a ver, que, poxa, refletem o que eles são, né, as experiências pelas quais eles passaram na vida, e por acaso isso está tendo uma espécie de simbiose aqui, uma harmonia entre os dois. Tá? Isso, claro, a produção ela tem vários níveis de interação entre artista e de intervenção do produtor sobre o que o artista fez inicialmente. Aqui eu estruturei toda a instrumental para a Ju, e a gente foi conversando, a gente foi achando algumas coisas. A Ju falou, olha, tem alguma coisa aqui que está faltando, e a gente foi introduzindo também. Tá? Eu acho que a gente precisava dar uma certa dramaticidade. Com a conversa a gente foi encontrando coisas juntos. E foi um processo muito bacana, muito rico. Mas eu confesso para vocês que eu projetei muitas coisas aqui, né, também, porque eu abracei essa letra da Ju, entendi, tentei fazer como se isso tivesse acontecido comigo também. Então eu tentei traduzir elementos que pudessem dar expressão para aquilo que ela queria expressar. Uma expressão em cima de outra expressão, ou uma expressão servindo de base para a expressão principal, que é a voz dela e a letra, a mensagem que ela traz nisso. E vamos lá para o último refrão. Não interessava, hoje você é tudo pra mim. Onde for parar aquele brilho no olhar? Onde for parar aquela doçura? Aqui nesse segundo refrão, a gente tentou buscar um pouquinho mais de intensidade nos sintetizadores, para dar um pouco mais de dramaticidade, que a gente está aumentando, né, na mix final. Agora aqui não está aparecendo tanto isso. E aqui a gente tem a nossa outro, né, nossa introdução do final. Nossa finalização aqui, a saída da música. E de novo, quem está fazendo aqui o principal é o Mellotron. E o que faltava fazer agora? Faltava gravar finalmente as partes todas em definitivo. E foi isso que a gente fez. Eu vou abrir agora um novo projeto para vocês, em que vai mostrar como que ficou o pós-gravação de tudo, mas ainda com algumas coisas para serem ajustadas. Aquilo ainda não era uma mix. Eu tenho um estilo de fazer assim, enquanto eu vou produzindo, eu vou tentando mixar, tentando pensar no resultado final. Então muita coisa ficou muito próxima do resultado final, mas na mix mesmo é que eu entro com essa cabeça de tentar mixar e falar assim, não, agora eu já tenho todos os elementos, estou entendendo a música, agora eu preciso dar destaque para as outras coisas, para cada coisa em cada momento. Mas aqui eu estou tentando fazer já isso, então vocês vão achar que está muito próximo, mas na verdade ainda não está. Vamos abrir aqui uma versão em que já tem mais alguns elementos. É que aqui eu não toquei a música inteira de cabo a rabo para vocês, mas a gente estava sentindo que precisava ter alguns ganchos, alguma coisa para puxar uma parte para outra. Eu acho que tinha que dar e também algumas coisas, elementos que pudessem dar mais dramaticidade ainda para certos trechos da música, para tornar a música bastante atraente. Então eu fui atrás de outras coisas, de outros elementos, que são os elementos que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiramente, eu estava sentindo que não estava tendo uma cola boa entre os trechos, né? Por exemplo, do primeiro canto, né? Ou da introdução para puxar o primeiro canto e outras coisinhas. E aí a gente foi criando mais coisas. Isso no processo de gravação, quando eu fui gravar as guitarras definitivas, eu fui encontrando algumas outras coisas. Deixa eu mostrar para vocês aqui um primeiro elemento que eu encontrei aqui. Vamos lá na introdução de novo? Tá vendo que a guitarra já está com um trêmulo aqui? Depois acho que eu reduzi isso. Olha aqui, a gente colocou um emulador de trêmulo aqui. Mas vocês perceberam que tinha um negócio aqui, olha aqui.
É um riser que eu fiz, que é justamente o acorde que eu fiz, o B-chord, que foi tararara, pam. Só que eu gravei esse pam e fiz o quê? O reverso de novo. Então virou um riser aqui. Ele fez um gancho para chamar, para sair da introdução e chamar o primeiro canto. É como se nada tivesse acontecido. Tava faltando para mim ainda no segundo canto, perdão, uma coisa que fosse trazendo cada vez mais dramaticidade. Eu inicialmente pensei que também a introdução e o primeiro canto pudessem contar com alguma coisa de sopro. Também não tenho sopro, não sei tocar, não tenho instrumentos de sopro, não sei tocar também instrumentos de sopro. Tive que apelar para quê? As emulações desses instrumentos. Então eu tentei fazer uma coisa inicialmente aqui na intro e que depois a gente desistiu disso. Tivesse acontecido. Mas essa ideia eu achei que pudesse ser legal para a gente fazer de uma forma a reforçar o segundo canto. Eu achei que o segundo canto podia ter dramaticidade, porque no segundo canto a gente já coloca esse Oberheim aqui. Mas ele estava muito baixo e eu acho que faltava ainda alguma coisa. Então a gente pegou, jogou esses instrumentos, se eu não me engano foi isso aqui que eu puxei. Vamos ver se é isso. Isso. Ninguém é obrigado a gostar, ninguém é obrigado a ficar, ninguém é obrigado a aturar o que não vai durar. Ah, tá. Olha só, tinha mais um trecho. Eu vou remontar aqui, porque depois eu fiz isso na versão final. Eu dei uma ajeitada aqui. Quem é obrigado a aturar o que não vai durar? Ontem você disse que me amava, hoje você mal olha pra mim. Onde foi parar aquele brilho no olhar? Aqui já eram os instrumentos. Aqui os instrumentos já estavam regravados. Eu pensei, por exemplo, para os refrões, eu coloquei dois tipos de violão, um de violão de 12 e um violão de 6. Vocês lembram que estava só um violão de 6 e acho que ele estava só de um lado, né? Agora eu coloquei nos dois lados. E é isso. É isso, gente. Eu acho que a gente pode terminar por aqui e num próximo vídeo a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o trabalho com as vozes, né? A gente fez gravações de vozes depois disso. Aqui a gente ainda está usando uma gravação preliminar que ela fez de guia para mim, uma guia melhor do que aquela que estava no corredor. E depois a gente fez uma gravação para valer e depois dessa gravação a gente passou para mix. E se você curtiu isso aqui, deixa o seu like. E se você não gostou ou gostou, deixa a sua opinião também. Isso é muito legal, ajuda a gente a crescer e aprender mais. E ajuda a gente aqui a impulsionar o nosso canal, dando o seu like e apertando o subscribe também, tá bom? Até a próxima!